A todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A palavra de hoje tem como tema como ser cheio do Espírito falando. E nós vamos abrir a Bíblia Sagrada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29, que diz assim: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. Em resumo, falar unicamente o que é bom para a edificação. Essa é a instrução da Bíblia para sermos cheios do Espírito, além, naturalmente, da fé. Sendo assim, em nossas conversas não pode haver murmuração. Também não nos é permitido julgar ou criticar pessoas que não estão presentes. Não devemos reclamar, mas em tudo dar graças. O nosso falar precisa divulgar especialmente as bênçãos, as maravilhas que Deus está fazendo. E ao agirmos assim, santificamos o nome do Senhor. Demonstramos deste modo que realmente confiamos que Deus é soberano, que cuida de nós, que tudo está sob o seu controle e que Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Podemos verificar que um espírito de queixa, de crítica contra tudo e contra todos domina a terra. Ele atrai nossa atenção só para as coisas negativas. Há pessoas que sempre começam a conversar sobre lamúrias. Vivem a reclamar do tempo, seja ele qual for, calor, frio, chuva. Estão invariavelmente falando de carestia e da falta de recursos. Lembram as injustiças sociais e todo o mal que existe no mundo. Não perdoam as autoridades. Uma certa fábula conta que um rei mandou colocar uma pedra na estrada e ficou escondido para observar a reação dos súditos. Os primeiros que passaram por ali comentaram: que governo nós temos? Não manda consertar as estradas? Olha, que grande pedra deixaram no meio do caminho, atrapalhando o trânsito. São governantes relapsos. E se desviaram, enquanto criticavam as autoridades. E a pedra continuava na estrada. Outros passaram por ali, até levantando calúnias contra o monarca, pois diziam: olha só como está abandonada esta estrada. O nosso rei está engordando com o que cobra de impostos e não manda consertar as ruas. Ele rouba o dinheiro público. Passaram de lado, enquanto a pedra continuava na estrada. O grupo seguinte, contudo, agiu de forma diferente, e um deles disse: vamos tirar essa pedra do caminho? E se uniram, fazendo força para afastá-la da estrada. E ao removê-la, encontraram um saco com moedas de ouro e um bilhete do rei com os dizeres: este é o prêmio para quem tirar a pedra do caminho. De críticas, queixas e acusações, o mundo está cheio. Ele agora necessita daqueles que estão dispostos a ajudar a solucionar os problemas. Deus disse a Abraão: sê tu uma bênção. Gênesis 12, 2. Quer dizer, seja aquele que ajuda a tirar a pedra do caminho, aquele que ama, aquele que crê, aquele que serve. Para sermos cheios do Espírito, precisamos ter cuidado para não nos deixar envolver pelo espírito da murmuração que existe no mundo. Devemos obedecer à Bíblia e não falar nenhuma palavra torpe. Existem pessoas que sentem cócegas na língua para contar o que o diabo fez.
relatando pecados horríveis que alguém cometeu, mas se esquecem de relatar as bênçãos que o Senhor Jesus tem concedido ao seu povo. O versículo 30 de Efésios 4 traz a seguinte advertência: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. A Bíblia deixa claro que é sobretudo com o nosso falar que podemos entristecer ou alegrar o Espírito Santo. Nos versículos seguintes, até o versículo 21 do capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, encontramos instruções específicas de como podemos ser cheios do Espírito falando. Vejamos algumas frases mais importantes. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicídia e toda a sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas estas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Pois outrora erais trevas, porém, agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Então, nós podemos dizer que para sermos cheios do Espírito, portanto, além da fé, da oração e do amor, devemos, sobretudo, cuidar do nosso falar. E se conseguirmos não tropeçar nessa área, seremos cristãos perfeitos. Não devemos nos queixar uns dos outros, porque o juiz está à porta. Quem quer ser cheio do Espírito não pode murmurar, queixar-se dos outros e nem falar negativamente, especialmente de irmãos em Cristo. O Senhor Jesus compara o falar mal de um irmão a um homicídio. Está escrito em Mateus 5, os versículos 21 a 22, o seguinte: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Devemos evitar discussões insensatas, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Os caminhos de Deus diferem dos nossos. Ele aceita e usa pessoas de vários costumes e de diferentes modos. Para andarmos cheios do Espírito, é importante que não nos esqueçamos disso. Queremos, quase sempre, que todos os cristãos se enquadrem no tipo que temos em mente. E quando isso não acontece, começamos a criticá-los e, sem saber, às vezes, tocamos nos ungidos do Senhor. Devemos acolher os irmãos, mesmo que os seus costumes sejam diferentes, no servir e no adorar a Deus. O importante é que confessem que Jesus Cristo é o Senhor.
Se observarmos isso e não abrirmos a boca para criticar ou emitir julgamentos precipitados, venceremos um dos maiores obstáculos para sermos cheios do Espírito. Em Apocalipse, o Senhor Jesus, mesmo sabendo que somos uma só igreja, escreveu as 7 bem distintas. Juntas representam o corpo no seu todo, completo, ainda que tenham costumes diferentes. Para agradarmos a Deus e alegrar o seu Santo Espírito, é necessário falarmos apenas palavras que edificam. Não podemos contar problemas alheios, dizendo que é só para termos conhecimento do que está acontecendo. Devemos ser misericordiosos, assim como queremos que o Senhor seja conosco. Precisamos dizer coisas boas. Se virmos alguém em pecado, precisamos mostrar a saída, revelando que ainda há esperança em Jesus. Em Isaías 3, versículo 8, está escrito: porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. Irmãos e irmãs, Deus está entristecido com o seu povo. São muitas as vezes em que nos desesperamos diante das dificuldades. Nessas horas, falamos palavras de incredulidade, esquecendo-nos da presença divina. Continuando no versículo 20 de Isaías 3, está escrito: dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Isso significa que vamos colher aquilo que semearmos. Hebreus 12, também no versículo 26, no 28 e no 29, confirma o que Deus está fazendo com seu povo. Ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O juízo de Deus é para a restauração do seu povo, para que sejamos irrepreensíveis. Por isso, o salmista diz: os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Salmo 19, versículos 9 e 10. E uma das áreas, mais uma vez eu repito, em que Deus quer corrigir o seu povo é a fala. Ele quer que conservemos-nos como santos, diferentemente do modo de falar do mundo. Ele quer que as nossas palavras edifiquem e tragam graça e cura para a alma. Não falemos mal de ninguém. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Devemos aprender a espalhar bênção e conforto espirituais através das nossas palavras. Colossenses 4:6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Nós temos um exemplo de uma pessoa que teve problema com a língua. Miriam, por exemplo, ficou leprosa por causa das suas palavras. No livro de Números, capítulo 12, temos o relato que aconteceu com ela. Talvez tenha sido a inveja a causa dos problemas dos irmãos de Moisés. E este, ouvindo o conselho do seu sogro, escolhera líderes entre o povo, ao que parece, sem consultar Miriam e Arão. Ainda mais que ela era profetisa e ele sacerdote. Esses disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés?
Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Este pequeno comentário fez com que Deus repreendesse severamente os dois que murmuraram contra o líder do povo. Miriam ficou leprosa pela intercessão de Moisés. A doença dela durou apenas uma semana. Eu digo a você, o Espírito Santo está neste momento habitando dentro de você. Percebe você o cuidado que devemos ter no falar, no agir e até no pensar? Para não cometermos o mesmo erro de Miriam, precisamos nos conscientizar da gloriosa presença de Deus permanentemente em nós. E devemos viver de tal maneira que o nome glorioso do Senhor seja santificado em nossa vida. E por fim eu vou deixar aqui um versículo para a sua meditação. 1 Coríntios 10, 31 diz: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Vamos orar e agradecer a Deus por mais este dia e pedir pela nossa nação brasileira. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos vivido um momento muito difícil em que não somente o Brasil, mas toda a humanidade está assolada com essa pandemia. Nós sabemos que o povo tem sido desobediente, tem se afastado do Senhor, mas eu quero lhe pedir misericórdia. Eu quero lhe pedir, Pai, que o Senhor entre com a sua boa mão para sarar essa nação, para curar as enfermidades, não só aqui do Brasil, também como do mundo, para que o povo, Pai, brasileiro e o povo das demais nações venham se render ao Senhor, que venham saber, Pai, que existe um único Deus, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, para quem não haverá nada demasiadamente difícil. Que nós nos voltemos a Ele, que nós venhamos nos lembrar, Pai, de que precisamos verdadeiramente nos arrepender dos nossos maus caminhos e precisamos, Pai, fazer tudo aquilo que diz a Tua palavra e que representa a Tua vontade. Por isso, nesse dia de hoje, Pai, eu coloco diante de Ti essa pessoa que nos ouve, essa pessoa, Pai, a quem está chegando este vídeo, para que ela, se ela está fazendo alguma coisa errada, que não agrada ao Senhor, que ela venha se arrepender, que ela venha se consertar, que ela venha andar no caminho do Senhor, para que ela possa desfrutar de toda a sorte de bênçãos que o Senhor tem para nos conceder. E por isso, nesse dia de hoje, eu já te louvo e te agradeço, porque é a Tua palavra que diz que para Ti não haverá impossíveis nas Suas promessas. E por isso nós agradecemos para o Senhor, já porque pelos olhos da fé, nós já vemos a nossa bênção, a nossa vitória, o nosso milagre chegando em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Se você gostou dessa mensagem, deixa o seu like aqui nesse canal e também você poderá se inscrever e deixar o seu comentário. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.